Olá, meus amores, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Clau Lima por aqui. Meus amores, no nosso videozinho de hoje nós queremos conversar com vocês a respeito, de algo que todas as mulheres que são cristãs, que buscam a Deus, que têm uma direção através da palavra do Senhor, querem se tornar, que é ser uma mulher virtuosa. Quem não quer ser uma mulher virtuosa, né? Mas afinal, como eu me torno uma mulher virtuosa? Muitos acham que ser virtuosa é ser uma mulher que cuida bem do lar, que é uma boa mãe, que é uma boa esposa. Outros acham que ser virtuosa é uma mulher que teme a Deus, é uma mulher que conhece a Bíblia, né? Conhece as Escrituras Sagradas. Ser virtuosa vai muito além disso, gente. Ser virtuosa é uma busca constante, né? A gente, todos os dias, a gente vai buscando melhorar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Já fica aqui até o finalzinho desse vídeo que vocês irão amar o nosso conteúdo hoje. Deixe o seu like, se inscreve por aqui se você não for inscrito e envia para o maior número de amigas suas, para elas poderem também aprender. Vem comigo, vamos lá, porque eu também estou no processo de construção. Também estou aprendendo a ser uma mulher virtuosa. E para esse videozinho de hoje eu montei um pequeno estudo para a gente, para poder passar para vocês. Nós passamos esse estudo entre as irmãs lá da nossa igreja. Há algum tempo que eu quero trazer esse estudo para vocês, né? Nós estamos aqui, nosso primeiro videozinho com o nosso visual novo. Vocês viram aí nos nossos shorts, né? Que nós fizemos essa transformação. Mas é o nosso primeiro videozinho aqui com o nosso cabelinho no visual novo. Depois vocês colocam aqui no comentário o que é que vocês acharam. Eu amei, né, gente? Claro. Vamos lá, então. O título do nosso videozinho de hoje é Aprendendo a Ser a Mulher Virtuosa de Provérbios 31. Né? Já pega a sua Bíblia para você poder estar anotando. Pega um caderninho para você fazer as anotações necessárias para a gente ir colocando em prática todos os dias, né, gente? Porque é uma construção, como eu estou dizendo a vocês. Ser virtuosa não é simplesmente aprender, é viver, praticando, sempre vivendo em virtude mesmo, né? E uma das pessoas que tem, que é o próprio exemplo de virtude, é o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele veio a esta terra sendo submisso à vontade do Pai. Ele foi um filho obediente, um filho submisso, né? Ele foi um filho que cumpriu aquilo que era o propósito do Pai, ele não voltou atrás, ele era bondoso, ele foi amigo, né? Então, assim, o Senhor Jesus, ele nos mostra muito nas características da sua personalidade o que é ter virtude. E para que a gente se torne, né, uma mulher virtuosa, acima de todas as coisas, a gente precisa buscar a Deus, buscar ser como Jesus é, né? Aprendendo essas virtudes da parte de Jesus, porque Jesus, ele nos ensina a ser melhor. E o Espírito Santo nos convence, né, a melhorarmos todos os dias. E nós listamos aqui para vocês, para poder compartilhar com vocês algumas características, né, de uma mulher virtuosa. E nos baseamos nos versículos de Provérbios 31, a partir do versículo 10. E a partir do versículo 10 de Provérbios 31, ele vai começar a nos descrever como que é esta mulher virtuosa, né? Esse capítulo de Provérbios 31, eles são orientações, né, da mãe do rei Lemuel, para que o rei ele tenha noção de como que será a noiva, a esposa dele, como que ele precisa que essa mulher seja, como que ela deseja, né, que essa mulher seja para o filho dela. Então, assim, primeiramente, vamos ler qual que é o significado de virtuosa. O que é ser virtuoso? Virtuoso é um adjetivo e ele significa ser repleto de virtudes, boas características morais, honrado, honesto, que expressa boa conduta. É uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa onde não há motivos para ser repreendido, né? E é muito difícil a gente ser uma pessoa irrepreensível, por mais que a Bíblia também nos ensine isso, né? Paulo também fala a respeito de sermos uma pessoa irrepreensível, para que a gente não venha estar sendo chamado a atenção. Não é assim que faz, não é desse jeito, faz direito. Então a gente precisa aprender a ter boa conduta, a ser honrado, né? E
nesta descrição de Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela vem para nós como um exemplo de força, né? Um exemplo de mulher sábia. E para ser uma mulher sábia, o que que eu preciso fazer, né? Quais são as características? O que que precisa ter nas minhas atitudes que demonstrem que eu sou uma pessoa sábia? Né? Isso aqui não é só enquadrado a uma mulher que é uma dona de casa. Isso também pode ser levado para uma pessoa, para uma mulher que é solteira. Por quê? Porque virtudes não estão atribuídas apenas a uma pessoa, uma mulher que é dona de casa, né? As virtudes, ela está atribuída a pessoas que querem ser melhores, que querem ter uma vida direcionada por Deus, pelo Espírito Santo. Da mesma forma que eu preciso ser uma mulher virtuosa, o meu marido também precisa ser um esposo virtuoso, né? O meu namorado também precisa ser um namorado virtuoso. A virtude, ela é algo que é gerada, que é desenvolvida através da gente aprender a palavra de Deus e melhorar como pessoa. Mas deixa eu contar para vocês 10 qualidades que evidenciam uma mulher virtuosa, né? Porque esse é o nosso foco. Se eu preciso ser uma mulher virtuosa, eu vou aprender a ser essa mulher virtuosa. E onde que eu aprendo a ser uma mulher virtuosa? Através da palavra do Senhor. Em Provérbios 31, ele vai nos descrever certinho como que eu preciso ser, o que eu preciso fazer para me tornar essa mulher virtuosa. Então vamos lá aprender. No capítulo 31, o versículo 11, vai nos falar a primeira qualidade de uma mulher virtuosa. A primeira qualidade, ela é confiável. Vamos ler lá comigo? Provérbios 31, versículo 11, nos diz assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, ela é uma pessoa confiável. O seu esposo sabe que pode contar com ela, ele sabe que pode confiar nela, né? E não só na questão de fidelidade, no sentido de traição por outro homem, né? Mas no sentido de traição, por alguma conversa, né, que a pessoa escute, o esposo conte um segredo, conte um sonho, conte alguma coisa que tem planejado e a mulher sai espalhando. Ela não é confiável. Então, o seu marido, ele confia nela porque ele sabe que ele pode contar com ela, que ele pode falar para ela, né, que ela não vai ser uma mulher que vai ser atraída por outros homens, que ela vai escolher. Porque a traição, ela não é simplesmente o ato da gente trocar o nosso esposo por outro. Né, ter contato físico, ter contato íntimo com outro homem. A traição, ela vem no olhar, ela vem nas conversas, nas palavras, no deixar ser atraído, ser levado por aquela conversa, né? Então a gente precisa ser muito atento a essa questão, porque muitas pessoas acham que traição é apenas o contato físico, e não é. Então, ela é uma pessoa confiável, e não só para o marido. O marido sabe que confia nela, mas ela também é confiável para as amigas, né? As pessoas que estão à sua volta confiam nesta mulher, porque sabe que podem contar e ela não vai estar espalhando. A segunda qualidade desta mulher, ela é uma mulher que pratica o bem. Provérbios 31, 12 vai nos dizer assim: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então estes versículos de Provérbios 31, ele vai sempre estar levando para o lado da esposa, como é o conselho da mãe para o filho. Mas é algo que a gente leva para a nossa vida como mulher, né? Ela é uma mulher que pratica o bem. A mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela olha para quem está em sua volta, ela cuida do seu marido, ela cuida dos seus filhos, ela cuida de quem está em sua volta, dando atenção, praticando o bem, sendo uma mulher solidária, sendo uma mulher que gosta de ajudar, né? A terceira qualidade da mulher virtuosa é ser trabalhadora. O versículo 15 e 16 fala assim: é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, né? Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que auxilia o seu esposo na questão financeira, né? Eu sei que tem muitas mulheres que têm a opção de ficar em casa, não trabalhar fora, né? Isso é louvável também, né? Tem um período que eu passei nessa questão, né?
mais por conta do lar, mas mesmo assim, estando em casa, a gente trabalha, a gente empreende, né? A gente ajuda da forma que a gente consegue, né? E ser trabalhadora não é só a questão de ajudar na renda, é ser trabalhadora no sentido de não ser preguiçosa, né? Porque tem as coisas da casa para organizar, porque tem os meninos para arrumar, porque tem isso para fazer. Sempre tem o que a gente fazer. Então a gente se torna trabalhadora na medida do que a gente tem para fazer, das tarefas que a gente precisa executar no nosso dia a dia. A quarta qualidade é ser administradora, né? É o que eu acabei de ler aqui, que é o 16, o versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então, além de ser trabalhadora, ela sabe administrar o que ela ganha, né? Tem uma partezinha aqui que é muito certa, que fala assim, ó, no trabalhadora, se é notável, né, a sua força e a sua determinação em auxiliar o seu marido, ela não mede esforços para estar mantendo tudo em ordem e auxiliar o seu marido no que é necessário. Então, ela não tem preguiça, né? E ela sabe administrar, ela não gasta aleatoriamente, ela tem cálculos, ela põe tudo na ponta do lápis, ela não compra o que não é necessário, ela sempre está atenta aos gastos da casa, ao que é necessário comprar para casa, o que eu consigo comprar para casa com o que eu ganho, o que eu consigo comprar para mim, né? Não fazer dívidas acima do que a gente ganha. E isso é um ponto, gente, muito sério. E é algo assim que eu, como mulher, tenho aprendido. E eu creio que muitas mulheres, né, têm um pouco de deficiência nessa parte de administração. Porque a gente vê as coisas, muitas das vezes a gente compra o que não é necessário comprar. Isso a gente precisa reeducar em nós, né? Porque muitas das vezes a gente não precisa, mas a gente quer, a gente compra. E tem muitas mulheres que são consumistas, né? E olham assim, igual, querem todos os tipos de bolsa, querem todos os tipos de sapato, né? E às vezes acumulam objetos pela casa que não tem necessidade, compram coisas demasiadamente que não tem necessidade, e a gente precisa estar bem atento a isso. Isso é saber administrar, né? Saber administrar não é só na questão de pegar o dinheiro e gastar com tudo, não. Ou gastar tudo de uma vez, não é isso. Saber administrar é também saber pôr ordem na sua casa, ordem nas tarefas, ordem no que é preciso ser feito, né? Meus amores, a gente tá fazendo esse videozinho para vocês, só que ao lado da nossa casa tem uma oficina, né? Então, vira e mexe, vocês vão ouvir algum barulho, porque não tem um horário que fique em silêncio, a não ser à noite. E à noite, muitas das vezes, eu não consigo gravar o vídeo para vocês, porque eu preciso da iluminação e preciso também um pouco do silêncio em questão dos meninos ficarem conversando. Então, eu tô aproveitando agora à tarde para poder gravar esse vídeo para vocês. Mas não se importem, né, se vocês escutarem no fundo algum barulhinho de carro, até porque minha casa também é na rua principal, né? Mas vamos lá, voltando ao foco do nosso vídeo. A quinta qualidade, ela cuida da saúde. Gente, um ponto crucial, né, aqui, né? Cuidar da nossa saúde. Vamos ler o Provérbios 17, ó, 31, 17, o versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Né? Esse é um ponto assim muito importante para a gente, né? A gente precisa ficar muito atento à nossa saúde, a cuidar da nossa saúde, né? E fazer exames rotineiros mesmo, fazer exercício físico, cuidar da nossa alimentação, prestar atenção na nossa disposição. Esses dias eu estava muito indisposta. Quando eu vejo que eu estou muito indisposta, eu já percebo que tem algo desequilibrado, né? Que tá faltando alguma coisa. Eu já tomo um suco um pouquinho mais natural, sem açúcar, eu já faço um chá, eu já vou caminhar, eu já vou respirar, porque eu sei que muitas das vezes a minha falta de disposição não é porque eu tô tão cansada, é justamente às vezes a mudança do clima, a mudança de rotina, né? E eu sou muito assim, eu sou muito sensível, né, a questão de mudanças de clima. Eu fico gripada fácil, né? Eu fico com a garganta inflamada. Então, assim, o estômago muda, né, o jeito, então eu fico muito ligada nessa questão. E a gente precisa ficar muito atento à questão da nossa saúde, porque a gente precisa estar bem para cuidar da nossa casa, do nosso lar, dos nossos filhos, do trabalho, dos maridos,
né? Então, até eu brinco nessa questão. Eu falei algo com a minha colega esses dias assim, mãe não pode ficar doente, né? Que eu tava um pouco enferma esses dias, passei mal. Então, assim, eu peguei e comentei isso com ela, assim, mãe não pode ficar doente. E realmente é complicado para uma mãe adoecer, né? E a mãe que trabalha fora, a mãe que tem rotina assim muito apertada, é muito difícil. Então a gente precisa ficar atento a essa questão da nossa saúde, ao cuidado da nossa saúde, para que a gente tenha um controle aí e a gente não venha estar passando mal, não venha, né, ficar dependente de remédios. A gente precisa ter uma vida o mais saudável possível. A sexta qualidade é ser generosa e solidária. Provérbios 31, 20, que diz o seguinte: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado, né? Então, esta mulher, a mulher virtuosa, ela é generosa, né? Ela cuida, né? Como nós falamos na parte que pratica o bem, ela cuida das pessoas que estão em sua volta. Ela é uma pessoa que ela sente a dor do outro, ela está preocupada, né? Em ajudar, ela tem empatia, né? Então ela está atenta a essa questão de ajudar, de estar sempre auxiliando as pessoas no que necessita, né? No ser solidário, né? Está ajudando as pessoas, sendo generosa, sendo solidária, né? Com a situação que a pessoa está passando. A sétima qualidade é ser previdente, né? Ou prevenida. Provérbios 31, versículo 21, 22, que fala assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Então, gente, essa mulher, ela é um exemplo, né? Verdadeiramente de como a nossa vida precisa andar. Porque se você ler esse capítulo inteiro, você estudar, você aprender, você consegue adquirir um pouco de conhecimento a respeito de ser essa mulher virtuosa. Então ela sempre estava prevenida. A gente sabe que tem as estações, né? Então a gente sabe que vai chegar o inverno. Então antes do inverno a gente precisa olhar as roupas de frio das crianças, olhar se tem cobertas suficiente, né? Olhar como tá as nossas roupas, se precisa trocar as roupas de frio. Criança perde roupa muito fácil, né? Fica pequena, então a gente tem que estar vendo. Então ela é prevenida, ela cuida do andamento da sua casa atentamente, prevendo as estações. Se é uma estação de calor, o que é que eu vou prover, né, para o calor? Roupas mais frescas, né, cobertas mais levinhas, casa sempre arejado, com janelas abertas, com limpo, né, um ambiente bem mais fresco, bem mais arejado. Então eu sempre tenho que estar atenta às estações, né? É algo muito interessante essa questão das estações, né? Quando a gente sabe em qual estação a gente está vivendo, a gente vai aprendendo ali a viver naquela estação, sem ansiar a próxima estação. Prevenir, mas não ficar ansiosa. Se organizar para a próxima estação, mas não ficar ansiosa, não ficar apavorada. Ai, o inverno vai chegar, o inverno é muito frio. Ah, o tempo da chuva vai chegar. Na chuva é horrível de sair. Na chuva é difícil a gente fazer as coisas porque a gente sai e se molha. Não, sem apavoramento, sem ansiedade. O tempo vai chegar, a estação vai chegar e a gente vai estar prevenido, né? Aqui em casa é um caso essa questão de prevenir, porque passa inverno e vem inverno, quando a gente olha, a gente tá com as roupas das crianças tudo pequeno, então é algo que eu preciso estar mais atenta, né? Tenho que ser mais prevenida. Como estou dizendo a vocês, nós estamos aprendendo, porque ser virtuosa é um eterno aprendizado, é todos os dias. A oitava qualidade é ser elegante. Gente, ser elegante. Por que não? Né? Ser elegante não é só no vestir, tá? Ser elegante é no meu comportamento, é no meu falar. Provérbios 31, 29 diz assim, ó: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobressai. Então, ela é virtuosa acima de todas, mais do que as outras, né? Então, nós precisamos ter comportamentos elegantes no nosso vestir, na nossa maneira de falar,
na nossa maneira de nos comportar, né? Então, a elegância, ela está no equilíbrio, né? No equilíbrio das coisas. Como que eu me comporto, como que eu me visto, né? Eu preciso me vestir adequadamente com a minha idade, com a minha postura, com o meu cargo, com a minha posição, aos lugares que eu vou, né? Eu não vou sair na rua da maneira que eu me visto em casa. Eu não vou, por exemplo, muitas das vezes a igreja, né? À noite, ali um compromisso, um casamento à noite, da forma que eu me vesti para ir para o casamento, eu não posso ir na padaria de manhã. Então, assim, é um equilíbrio, é saber, né, o que é adequado para cada lugar e o comportamento que eu preciso ter em cada ocasião também. Então, a elegância, ela tá na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, né, na nossa maneira de andar, no nosso comportamento, no ambiente que a gente convive. A elegância, ela tá ligada a muitas coisas, né? Não é só na questão de looks, né? Questão de combinação de look. Não é simplesmente isso. A nona qualidade é ser sábia, né? Em Provérbios 31:26 vai dizer assim: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua, né? Então, a sabedoria, ela precisa estar presente no nosso dia a dia, né? Entre todas as coisas que Salomão poderia pedir ao Senhor, entre todos os bens, entre qualquer outra coisa que fosse lhe oferecido, Salomão, ele pede a Deus sabedoria, para que ele venha saber reinar, né? No seu reinado. Então, assim, o que é que eu necessito ser? Eu preciso ser uma mulher virtuosa dentro do meu lar, então eu preciso ser uma mulher sábia. E ser uma mulher sábia vai além, né, de tudo que está descrito aqui nessas qualidades. Por quê? Porque eu preciso ter sabedoria em todas as coisas que eu fizer. Eu preciso ter sabedoria não é só aqui dentro da minha casa, ou só na igreja, ou só no ambiente de trabalho. Né? Ser sábio é saber discernir o que eu estou fazendo, se está certo, se está errado, se eu preciso melhorar, se tá legal, se não tá. Então a sabedoria, ela nos ajuda, né, a reconhecer erros, ela nos ajuda a reconhecer as nossas falhas para que a gente venha melhorar. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó, a respeito da sabedoria, a mulher virtuosa, ela está atenta às suas palavras, a forma que ela fala, como que ela fala com as pessoas, o que as suas palavras vai ser para as pessoas, né? A boca tem falado, né? Tem direcionado para pessoas bênçãos ou maldição, tem sido flechas de ânimo ou flechas de desânimo. O que é que o seu falar tem produzido no outro? Eu sei que muitas das vezes a nossa fala, a gente às vezes fala de uma forma e somos interpretados de outra forma, né? Isso não cabe a nós. A interpretação da nossa fala é questão da pessoa que está ouvindo, mas nós precisamos estar atentos. O que é que a nossa fala tem desenvolvido no outro, né? Eu tenho sido pessoas que têm abençoado, eu tenho sido uma mulher que tem levantado outras mulheres, eu tenho sido uma mulher que tem ajudado outras mulheres a caminhar, ou eu tenho sido uma mulher que com a minha boca eu tenho ofendido, eu tenho colocado as pessoas mais para baixo. Então eu preciso ter essa sabedoria no meu falar, né? A décima e última qualidade, e a principal de todas essas que nós falamos aqui, que sem ela, né, nós não conseguimos desenvolver nenhuma dessas outras, porque acima de qualquer coisa que nós precisamos ser, sendo uma mulher virtuosa, buscando, aprendendo a ser uma mulher virtuosa, nós precisamos temer a Deus, que é o versículo 30, que diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Com este versículo aqui, eu quero ler para vocês um versículo que está em Ruth. Deixa eu ler para vocês aqui rapidinho. Nosso vídeo vai ficar um pouquinho longo hoje, mas era necessário, né? E eu estou resumindo, né, esse estudo, porque falar sobre mulher virtuosa, gente, é muito complexo, né? É uma missão complexa ser uma mulher virtuosa. Em Ruth, o capítulo 3, o versículo 11, diz o seguinte, ó: agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Então, ser virtuosa vai ser visto pelas pessoas. As virtudes que tem em você vão ser vistas pelas suas atitudes.
E temer a Deus é o principal, porque quando a gente teme a Deus, a gente desenvolve todas essas outras qualidades. A gente é uma mulher confiável, a gente é uma mulher trabalhadora, a gente é uma mulher que tem sabedoria nas palavras, a gente é uma mulher que sabe administrar, a gente é uma mulher que consegue organizar a casa e transformar essa casa em um lar. Então, assim, é através do temer a Deus, principalmente. Temer a Deus é primordial, né? É o que a gente dizer a princípio. Conhecer a palavra de Deus e temer a Deus para que a gente aprenda a ser essa mulher virtuosa. E ser uma mulher virtuosa não é algo fácil, né? Não é algo fácil. A gente vai desenvolvendo, né? E esse versículo de Ruth, ele vai nos mostrar isso, que as pessoas do lugar, da cidade, elas sabiam que Ruth era uma mulher virtuosa, pelo que Ruth fez, né? Elas sabiam que Ruth era uma mulher virtuosa porque Ruth era uma boa mãe? Não, porque Ruth não tinha filhos ainda. Porque Ruth foi uma boa esposa? Não, porque quando Ruth veio com Noemi, voltou, né, para onde elas moravam, as pessoas de lá não tinham convívio com Ruth, então elas não sabiam como Ruth era dentro do seu lar, porque Ruth não estava casada, Ruth estava viúva. Então as pessoas sabiam que Ruth era virtuosa pela maneira que Ruth era, pela forma que Ruth tratava as pessoas, né? O versículo 10 do capítulo 31, ele vai falar assim: mulher virtuosa, quem a achará, né? É o primeiro que a gente leu do versículo do capítulo 31. Então, assim, não é algo que se acha facilmente, né? A mulher virtuosa não é facilmente que você vai encontrar. Essa mulher virtuosa, ela se constrói. Eu quero me tornar essa mulher virtuosa dentro do meu lar. Eu quero ser uma mulher que sabe administrar o meu lar, que sabe cuidar bem do meu esposo, que sabe cuidar bem dos meus filhos, que faz uma comida gostosa, que sabe limpar a casa, que tem um cronograma de limpeza que não fique sobrecarregando ninguém na casa, que trabalhe, que auxilie no financeiro. Eu quero ser essa mulher virtuosa. Então, se eu quero ser essa mulher virtuosa, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar ser essa mulher virtuosa, primeiramente buscando a Deus, temendo a Deus e desenvolvendo aí essas qualidades no decorrer do meu dia a dia. Então, a virtude, ela vai estar em como nos comportamos, nas nossas decisões, na maneira que nos vestimos, na maneira que a gente fala, na maneira que a gente trata as pessoas. Vai muito além de cuidar do lar, né? É expressar as qualidades, as nossas virtudes no nosso viver, sendo inspiração, sendo exemplo, né? Sendo primeiramente guiada pelo Espírito Santo de Deus, sendo primeiramente direcionada pelo Espírito Santo, para que todas essas qualidades possam ser desenvolvidas. E através dessas virtudes, as pessoas possam olhar para nós e possam ver espelhado na nossa vida, no nosso viver, Cristo, né? Porque essa é a questão. Por que eu preciso ser uma mulher virtuosa? Para que eu seja honrada? Sim, né? Para que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou diferente das outras, sim, mas acima de tudo, para que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Não é sobre perfeição, é sobre transformação, é transformação de vida. Não é eu ser melhor do que ninguém, é eu mostrar Cristo através das minhas atitudes. Este, né, é um pouco do estudo que nós passamos para as irmãs. Nós fizemos um resumo para poder passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E aos poucos a gente vai estar trazendo sempre para vocês algum estudo, né? Alguns assuntos voltados sempre para a gente mulher, porque a gente precisa a cada dia melhorar, não é verdade? Que vocês possam ter gostado, né, desse estudozinho de hoje, desse nosso vídeo de hoje. Se você tiver gostado, deixa aí um comentário legal e compartilha com seus amigos. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada por vocês terem assistido o videozinho até aqui. Beijo, fiquem todos com Deus e vamos aprender a ser uma mulher virtuosa.